Muito bom dia, vamos com a coletiva pré-jogo. Professor Leandro Melich, primeira pergunta, Marlos Glatz, jornal O Município. Bom dia, Leandro. No último jogo, o banco de reservas teve um papel decisivo na partida, né? Podemos esperar mudanças para essa partida contra o Camboriú? Bom dia. Acho que desde antes do campeonato a gente sabia que a gente estava com um elenco muito bom, né? Com boas peças de substituições e boas possibilidades de mudança de estilo de jogo e tudo mais. Então, a gente testou bastante na pré-temporada algumas combinações de jogadores, características, né? E optamos por uma característica no jogo de sábado. E aí, essa semana a gente também demos sequência em algumas combinações de características novamente, com um modelo de jogo, né? E aí a gente vai estudar ainda para ver a melhor distribuição e possibilidade de atuar. Ainda não posso te garantir se a gente vai ter alteração ou não, mas a gente está bem satisfeito com o que a gente tem visto. Professor, estreando com vitória, ainda mais em um clássico em Blumenau, né? O que se espera para o próximo jogo? O esquema tático vai ser o mesmo? A gente tem uma proposta de jogo, eu tenho, né, uma proposta de jogo minha, né? E a gente tem trabalhado em várias estruturas táticas dentro da minha proposta, né? Então, a gente estuda o adversário, só que não abre mão do nosso modelo, do que a gente quer. Então, a gente tende a procurar ter a mesma atitude, ter a mesma proposta, para que a gente possa fazer um bom jogo no sábado, como foi feito sábado passado na estreia. Professor, primeiro bom dia. A gente viu o Beck melhor no jogo contra o Metrô, principalmente jogando pelos lados. Eu quero colocar duas perguntas em uma. Primeiro, o senhor achou, se concorda comigo, apesar de ter jogadas efetivas, muitos cruzamentos que acabaram não dando certo, ou seja, o Beck saía para o jogo pela lateral, mas chegava ali às vezes no campo de ataque e acabava cruzando essa bola que não era tão efetiva. E junto com a minha pergunta, quero colocar uma pergunta da torcida, tá bom? Que veio lá do grupo de torcedores do Blumenau, o Binho Brau perguntou sobre o Sanderson, porque o Sanderson joga exatamente ali, né, por esse setor. Ele saiu machucado no jogo contra o Metropolitano. Como que está a situação dele, se ele vai para o jogo? Obrigado. Na verdade, cada adversário é um adversário, né? Então a gente treina para atacar pelas beiradas, treina a atacar por dentro, né? A gente tem o nosso modelo e ele é variável em cima do que o adversário nos propõe, né? Então o jogo de sábado ele nos propiciou muito ataque pelas beiradas, né? Em função da disposição tática do adversário, né? Então a gente não sabe como é que vai ser amanhã, né? Mas a gente tem que estar preparado para todas as possibilidades e é assim que a gente prepara o time, né? Com relação à quantidade de cruzamentos não efetivos, eu concordo também e a gente tem trabalhado para que a gente possa ser mais efetivos, né? De repente até continuar com a quantidade de cruzamentos, porém a gente terminar com mais finalizações, né? E o Sanderson, na verdade, ele sentiu a parte física. E no dia anterior o Sanderson teve um problema, né, de saúde e a gente sabia que ele não estava 100%, mas a gente optou por ele jogar, né? Mas não foi lesão, ele treinou, trabalhou normal a semana toda, então ele está em totais condições para poder jogar. Com a possibilidade de chuva amanhã, a estratégia de troca de passes, de manter a posse de bola, ela vai ser mantida ou ela pode ser ajustada? Cara, a gente está com um gramado muito bom, né? E isso foi uma das coisas que o pessoal da nossa diretoria se preocupou em dar boas condições para a nossa equipe jogar, né? Então, tanto com drenagem, tanto com relação à qualidade do gramado, para que a gente possa fazer um bom jogo, né? É lógico que a gente tem que entender o que o gramado vai nos dar, né? Mas a ideia principal é a gente manter o nosso estilo de jogo. É lógico que a gente também tem que entender o que o gramado, quais as condições, e isso só na hora para a gente poder saber, né? Mas a gente jogou um primeiro tempo sábado num campo seco, apesar da gente ter molhado, e no segundo tempo, em função do sol baixar e também de ter molhado no intervalo, o jogo foi num gramado um pouco mais molhado. A equipe conseguiu se adaptar bem, a gente acredita que a gente vai estar preparado para qualquer situação. A equipe do Camboriú ela vem de uma derrota pro Nação, então acreditamos que ela venha para cima, né? Jogando fora de casa e o Beck jogando em casa. Qual vai ser o estilo de jogo adotado pelo Beck, então, nesse sábado? A gente acredita que o Camboriú vai manter o estilo de jogo dele. Apesar de ele ter perdido, ele foi bem equilibrado, né? A gente
viu um time que atacava bem e defendia bem também, né? E eu acredito que o Camboriú deve manter a mesma proposta de jogo, como a gente também vai manter a nossa, né? A gente vai manter a nossa, a gente quer estar dentro de casa, dentro das nossas do nosso campo, conhece o campo e tem uma característica de jogo, a gente espera poder colocar o nosso estilo de jogo em cima do Camboriú. São estratégias e só na hora mesmo para a gente saber. Professor, como é que está a questão da mentalidade do grupo? O Beck teve a sorte, entre aspas, de fazer o primeiro jogo fora em casa. Teve uma vitória e agora tem a chance de fazer o segundo jogo em casa. Tendo essa segunda vitória, fazendo 6 pontos nas 2 primeiras rodadas, é um bom começo, tendo em vista que esse campeonato é um campeonato de tiro curto. Então, como que o senhor passou a semana conversando com os jogadores dessa importância? Como que está a mentalidade do grupo também, depois desse primeiro jogo? O pessoal agora mais solto, mais tranquilo, começou a competição, passou o jogo de mais pressão, que era essa expectativa toda do primeiro jogo, né? Na verdade a gente prepara, eu tenho essa característica de preparar o time, a mentalidade do time para que ele possa impor o jogo dele, independente se você joga em casa ou fora, né? Então, é lógico que tem o nervosismo, né? Foi um clássico, uma estreia, mas o grupo tem uma mentalidade muito boa e não mudou a postura em nenhum momento dentro do jogo e não mudou a postura em nenhum momento nos treinamentos dessa semana, né? Então, independente de jogo fora em casa, a gente prega por impor o nosso jogo e a gente espera que os atletas possam conseguir estar concentrados ao máximo para poder fazer isso. Aproveitar e fazer mais uma aqui, falar um pouco da torcida. O pessoal está aqui com a gente, está acompanhando, mandando mensagem, dizendo vamos Beck, vai Beck, perguntando de ingresso, perguntando de loja, perguntando também de sócio. Quer dizer, a gente vê que realmente o torcedor está abraçando, está gostando, está vindo para cima, está apoiando o Beck, está indo para o jogo. Como que foi esse primeiro contato com a torcida do Beck? O primeiro jogo na semana passada, estando lá no SESI, vendo o torcedor, como que o senhor sentiu particularmente, como que está sendo esse contato com o torcedor aqui de Blumenau? A gente tem falado, né, por mais que a torcida é importante e a torcida, quando ela impulsiona o time, ela fica mais importante ainda, né? Então, no jogo passado a gente dividiu o estádio com a equipe adversária e esse jogo a gente vai poder colocar mais torcedores nossos, né? E eu digo sempre que a torcida ela é reflexo do que você propõe dentro de campo, né? Então a nossa ideia é fazer com que a torcida vá lá e consiga se divertir, consiga ver um espetáculo bonito, né? E acima de tudo efetivo, para que a gente possa fazer gols, né? Construir a nossa vitória, para que cada jogo que passa a gente possa lotar ainda mais o SESI, né? Então é uma troca, né? A torcida vai, a gente se empenha, mas tem que ganhar jogo e a gente espera que amanhã a gente possa lotar o SESI mesmo. As vendas já estão desde o começo da semana, o sócio torcedor tem aumentado, a gente fica muito feliz que isso é uma forma que nos dá tranquilidade e confiança da torcida para que a gente possa continuar o nosso trabalho. Então a gente espera que amanhã a gente possa ter casa cheia e contamos com o apoio de todos. Obrigado, professor. Obrigado aos colegas.